que no final a temperatura 1 deu igual à temperatura 2, né? Quando você usa aqui a lei geral dos gases, que é o P1 vezes V1 sobre T1, igual a P2 vezes V2 sobre T2. E aí, quando a temperatura são iguais, nós chamamos isso daqui de uma transformação isotérmica. E aí depois a gente respondeu a letra B, que ele perguntou a variação da energia interna, né? Aí eu disse que a fórmula da variação da energia interna é 3 meios de nRT, só que aqui a gente não tem o número de mols, não tem como ir atrás, né? Não tem a temperatura, mas você tem que lembrar que a variação da energia interna ela depende da temperatura, né? Já que a fórmula é 3 meios de N vezes R vezes ΔT. Só que se ele depende da temperatura e a temperatura não vai variar, ou seja, vai ser zero, se não vai variar, então a energia interna aqui desse gás vai ser zero, que foi o que ele perguntou na letra B. Aí eu vou continuar aqui agora com a letra C e perguntar em qual dos caminhos o trabalho realizado pelo gás. Vamos lá. Se eu fizer lá, eu comecei a fazer isso na letra B, né, pensando que ia encontrar alguma coisa, mas vou escrever tudo de novo. O caminho 1, se eu for determinar o trabalho aqui, né, saindo aqui do caminho 1, partindo aqui de A, né, descendo. No 1 aqui, a primeira transformação é isocórica. Se a transformação é isocórica, o volume não varia. Se o volume não varia, não tem trabalho. Ou seja, o trabalho é nulo. Então, no primeiro momento ali, eu já sei que o trabalho vale zero, né? Porque se o volume não vai variar, eu já sei que o trabalho naquele primeiro momento lá vai ser zero. E o trabalho no segundo momento do caminho 1 é uma transformação isobárica. E aí, numa transformação isobárica, a pressão é constante, né? Você já viu que a fórmula que calcula o trabalho em uma transformação isobárica é você pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. Então a pressão aqui vai ser 3, né? Ó, vezes 10 a quarta. E a variação do volume vai ser de 0,1 para 0,2, dá 0,1, né? Então fica 3 vezes 0,1 dá 0,3 vezes 10 a quarta. Se você quiser colocar em notação, né, já que o número que na frente não é um número entre maior ou igual a 1 e menor que 10, você anda uma casa aqui, transforma ele em 3, e aqui você diminui 1, né? Então fica 3 vezes 10 a terceira joules, né? Então o trabalho no momento 1 seria zero mais esse. Então dá só 3 vezes 10, né? Somando com zero aqui, ó. Somando esse com esse, dá ele próprio, né? Somando zero mais 3 vezes 10 a terceira, dá 3 vezes 10 a terceira. E no caminho 2, você primeiro passa por uma transformação isobárica, né? Ó. E aí, se a transformação é isobárica, você já viu como é que se encontra o trabalho, né? Na transformação isobárica, é só pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume, né? Então, o trabalho vai ser igual aqui a pressão vezes a variação do volume.
A pressão aqui no caminho 2 é 6 vezes 10 a quarta. E a variação do volume também foi de 0,1 para 0,2, que dá 0,1. Multiplicando aqui você tem 0,6 vezes 10 a quarta. Anda uma casa para a direita, para botar em notação, dá 6 vezes 10 a terceira. Então, ele perguntou onde era maior, né? Sim, mas ainda tem o outro caminho aqui, né? Ó. Só que o outro caminho, que foi primeiro foi isobárico, agora é o isocórico. E aí você já viu que no isocórico o trabalho é nulo. Então, somando os dois aqui, ó, você vai ter 6 vezes 10 a terceira, né? Então, o trabalho no trajeto 1 foi 3 vezes 10 a terceira. E o trabalho no trajeto 2 vai ser 6 vezes 10 a terceira, né? Somando 0, 0. O 6 vezes 10 a terceira, né? Aí onde ele perguntou onde o trabalho é maior, no caminho 2, né? Então, no caminho 2 é a resposta. Opa. Em qual dos caminhos, né? No caminho 2, né? É a letra C que eu estou respondendo. E aí diz: em qual dos caminhos é maior a quantidade de calor trocada? Quando e quanto vale essas quantidades de calor? Então veja só, é, você viu que o Q ele é a massa vezes o calor específico do gás vezes a variação da temperatura. Só que você não tem o calor específico nem massa. E você também viu a primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna é igual a. Mas como ele quer o calor, né? Vamos colocar assim, que o Q é a variação da energia interna mais o trabalho. Você já viu que a variação da energia interna é nula, né? Porque a temperatura não variou na letra A. Então, se não variou, isso daqui vale zero. Se isso daqui vale zero, né, o trabalho é igual à quantidade de calor. Pronto. Aí eu vou olhar em cada momento, né? No momento 1, que é o caminho 1, o Q vai ser igual ao trabalho. O trabalho não foi 3 vezes 10 a terceira? Então, a quantidade de calor também vai ser 3 vezes 10 a terceira. E no momento 2, o Q também vai ser igual ao trabalho. O trabalho não foi 6 vezes 10 a terceira? Então, 6 vezes 10 a terceira. Aí, onde é que o caminho foi maior? Também no 2, né? E quanto vale essa quantidade de calor? Tá aqui, ó. 3 vezes 10 a terceira no primeiro caminho e 6 vezes 10 a terceira no segundo caminho. Vamos ver aqui um outro exemplo. Numa expansão adiabática, o que é uma expansão adiabática? É quando não há troca de calor, ou seja, o Q vale zero. Aí ele diz que a temperatura de 1 mol, então o número de mols é 1, né? Diz que a temperatura diminui 200 Kelvin. Quando ele fala que a temperatura diminui ou aumenta, significa dizer que aí já é a própria variação da temperatura, né?
Porque a variação da temperatura será a temperatura final menos a inicial. Se eu estou dizendo que diminuiu 200, né? Então eu coloco menos 200, né? Cuidado com essas palavrinhas, lembra que eu disse a vocês? E aí ele diz que o calor molar a volume constante, então, se o volume é constante, a transformação é isocórica. Então, se o volume é constante, a variação do volume é zero. Se a variação do volume é zero, o trabalho também é zero, né? E o calor molar, que é o C maiúsculo, né, do gás, é 12,5 joules, mols por Kelvin. Aí ele perguntou na letra A qual é a quantidade de calor trocada, né? Já respondi, né? Se a transformação é adiabática, a quantidade de calor é zero. Ele quer saber a variação da energia interna. Se o volume é constante, o trabalho é zero, né? E se eu acabei de falar para vocês que se o Q é zero, lá na expressão delta U, que é o que eu quero, é Q menos o trabalho, e o Q aqui é zero, é porque a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Só que o trabalho aqui foi nulo porque o, o volume foi constante. Então, o ΔU também vai ser zero, né? E o trabalho realizado pelo processo foi nulo, né? Não variou o volume. Eu vi que eu tinha feito alguma coisa errada. Aqui não é volume constante. Ele está dizendo que aqui é o calor molar, não é, ele falou, tudo bem, a volume constante é para dizer que aqui é o calor molar, que a gente chama de CV, né? Mas durante aqui a transformação não é isocórica, né? Então isso daqui não existe, ó. É só para dizer que o calor molar do volume é. Então essa parte aqui eu vou ter que fazer o cálculo, né? Porque ele quer o ΔU. E o ΔU a gente encontra como? 3 meios de N vezes R vezes a variação da temperatura, né? O número de mols é igual a 1. O R. Aí você lembra lá, qual é o R que eu vou usar, professor? É o 0,082 ou é o 8,31? Se você usar o 8,31, você vai dar a sua resposta em joules. Se você usar o 0,082, lá é assim, a outra constante, né? 0,082 atm por mols Kelvin. Então eu vou usar o 8,31
Lembrando que a variação da temperatura aqui é menos 200. Então, fazendo essa continha aqui, ó, vai dar igual lá no livro, deu. Eu fiz a conta aqui na calculadora, deu 2.493 joules. Só que lá no livro, né, lá no livro, ele fez assim, o delta U foi o número de mols vezes o calor molar vezes a variação da temperatura. Vamos ver de onde foi que ele tirou essa expressão aqui, né? Delta U, porque eu ainda nem tinha falado sobre essa expressão aqui. Na fórmula que você já deve ter visto, que é 3 meios do número de mols vezes R vezes a variação da temperatura, né? Então, ele substituiu aqui esse R e o 3,5, ou seja, 1,5R. Vamos lá. Que aqui, se na fórmula é 3 meios de nRT, você viu uma coisa lá que tem uma relação entre o calor molar da pressão, né? Menos o calor molar do volume, que isso aqui dá o R, né, da história. Tudo bem. O calor molar aqui foi 12,5 de volume, né? Esse daqui é 12,5. Esse R aqui é o 8,31, porque aqui está em joules, né? Só que eu ia determinar o calor molar de pressão. Vamos ver da onde foi que ele substituiu. Tem lá no livro essa expressão que eu pensei que não tinha, onde ele diz aqui lá no livro bem assim, ó, que a variação da energia interna, ela também pode ser encontrada pelo número de mols vezes o calor molar vezes a variação da temperatura. Mas você deve estar se perguntando, mas professor, a gente também não pode fazer por aqui? Pode, porque está dando essa diferença, né? Está dando essa diferença aqui de 7 joules, porque esse valor aqui é um valor, uma constante aproximada, certo? Então, ou seja, ele vai dar o valor mais próximo. Mas lá no livro usou essa daqui, ó, delta U, que é igual ao número de mols, que é 1, o C, que é a constante do volume, que é 1,25, e a temperatura, que é menos 200. E aí esse resultado aqui, ó, dá os 2.500. Isso aqui é negativo, né? Que eu esqueci de botar o menos aqui, ó. Por isso que está dando essa diferença aqui quando a gente coloca apenas a constante. Vou fazer até a conta de novo aqui, ó. Foi 1,5, né, que é 3 dividido por 2, multiplicado por 8,31, multiplicado por
200. É isso mesmo, dá um valor de menos 2.493, né? Mas eu acredito que os dois sejam corretos. Agora, se for uma questão de marcar, né, aí vai ter que ter esse cuidado para saber usar as informações da questão. Depois ele pediu o trabalho realizado no processo. Se ele pediu o trabalho realizado no processo, na variação, você já viu na primeira lei da termodinâmica que a quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Se o Q aqui é nulo, então a gente já viu que o ΔU é igual a menos o trabalho, ou seja, os dois vão ter sinais diferentes, né? Se o ΔU aqui foi menos, se o ΔU aqui foi menos 2.500, né? O trabalho vai ser o sinal contrário dele, mais 2.500, né?